Eu vejo muitos alunos falando but, que significa mais em português. Mas você sabe como falar porém, apesar disso, entretanto, no entanto em inglês? I don't know. Essas expressões são muito usadas no nosso dia a dia. Aproveita que você tá por aqui, já me segue nas redes sociais e dá o like no meu vídeo. Bora aprender? Hello, aqui é a sua teacher, Lilian Bittencourt, e hoje eu vou te ensinar 5 formas diferentes de expressar contraste de ideias e ir muito além do but. É muito importante ampliar o seu vocabulário e dar aquela impressionada em uma situação que exige um inglês melhor, como em um teste de proficiência ou em uma entrevista de emprego, por exemplo. I got a job interview. Number 1, despite ou in spite of. Essas duas estruturas significam apesar de. Vamos ver alguns exemplos? Despite the rain, they went to the beach. Apesar da chuva, eles foram à praia. Despite the rain, they went to the beach. Repare que após despite ou in spite of, a gente usa um substantivo. No caso, a chuva, the rain. E após isso, a vírgula e a segunda frase. In spite of my effort, the project was a failure. Apesar do meu esforço, o projeto foi um fracasso. In spite of my effort, the project was a failure. Despite what she says, this trip will be fun. Despite what she says, this trip will be fun. Também é possível usar o gerúndio após despite e in spite of. Despite living in the USA, he doesn't speak English so well. Apesar de morar nos Estados Unidos, ele não fala inglês tão bem. In spite of living in the USA, he doesn't speak English so well. In spite of everything that's happened, I really like Andrew. In spite of everything that's happened, I really like Andrew. Number 2, even though ou although. Essas duas estruturas também significam apesar de ou embora. Mas então, qual é a diferença para despite e in spite of, teacher? A diferença é que após although e even though, a gente usa uma frase com sujeito e verbo antes da vírgula, e não apenas um substantivo ou gerúndio. Dá só uma olhada. Although she likes Jack, she didn't go to his party. Embora ela goste do Jack, ela não foi à festa dele. Although she likes Jack, she didn't go to his party. Even though Susie had a fever, she went to work. Apesar da Susie estar com febre, ela foi trabalhar. Even though Susie had a fever, she went to work. Although she overdoes it, she has good intentions. Although she overdoes it, she has good intentions. Number 3, though no final da frase. Essa estrutura é muito comum, principalmente no inglês falado. É uma forma mais informal, mas muito usada no dia a dia. I wanna buy a sandwich. I have no cash though. Eu quero comprar um sanduíche. Eu tô sem dinheiro, no entanto. I wanna buy a sandwich. I have no cash though. They pay cash though. Number 4, however. A palavra however pode ser substituída por nevertheless ou nonetheless. E significam porém, entretanto, todavia. A posição dessas 3 palavras é no centro, após um ponto ou após ponto e vírgula. English is easier than Portuguese. However, the pronunciation can be hard. Inglês é mais fácil que português, porém, a pronúncia pode ser difícil. English is easier than Portuguese. However, the pronunciation can be hard. However, I hope you all understand. However, I hope you all understand. Number 5, yet. Ué, mas yet não significa já ou ainda, teacher? Sim, nas perguntas, yet significa já. Have you been to Paris yet? Você já esteve em Paris? Have you been to Paris yet? Have you decided yet? E nas negativas, yet significa ainda. I haven't been to Paris yet. Eu ainda não estive ou não fui para Paris. I haven't been to Paris yet. Mas, nas afirmativas, yet costuma significar e ainda assim, e no entanto, e mesmo assim. The sun is shining, yet I feel cold. O sol tá brilhando,
ainda assim eu tô com frio. The sun is shining, yet I feel cold. Yet somehow I feel like you're the only one I can trust. Yet somehow I feel like you're the only one I can trust. Uma outra variação bem comum no inglês falado é and yet. He slept all day, and yet he was still tired. Ele dormiu o dia inteiro, e ainda assim, ele ainda estava cansado. He slept all day, and yet he was still tired. And yet you betrayed me. And yet you betrayed me. Essas palavras podem parecer um pouquinho complexas no início, mas é muito importante ampliar o seu vocabulário. Sabe por quê? Porque mesmo que você não vá usar essas palavrinhas, é muito comum os americanos usarem no dia a dia, inclusive em filmes e séries. E entender o que eles estão dizendo é meio caminho andado para uma boa comunicação, concorda? Então, se você gostou do conteúdo desse vídeo, já deixa aquele like e compartilha. See you!